Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 e com o empate do Botafogo por 1-1 contra o Vitória, neste momento o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro de 2024, então realmente foi um resultado importantíssimo de um jogo, né, que já vinha sendo bastante esperado. O Palmeiras precisava vencer a qualquer custo, né, uma vez que o Atlético Goianiense é o lanterna da competição e já rebaixado. Então, era imprescindível que, para as pretensões do título do Palmeiras, o Palmeiras vencesse, e o Palmeiras venceu. Muito embora a atuação do Palmeiras deixou a desejar, o resultado foi aquele que foi esperado, né? O Palmeiras que contava com alguns jogadores que estavam voltando tanto da seleção quanto dos seus cartões, né, quanto do acúmulo de cartões. E eu quero destacar os principais, né, que são o Richard Rios e o Estevão. Realmente o Estevão que vem, de uma certa maneira, sendo decisivo em praticamente todos os jogos, vem carregando quase que esse time do Palmeiras nas costas. Realmente ele é um jogador extremamente diferenciado, é um jogador extremamente bom e novamente ele provou isso, né? Porque foi dele que saiu o passe para a jogada do primeiro gol, que foi do Rafael Veiga. O Rafael Veiga também, que é outro jogador importantíssimo, que vem se mostrando ser um jogador de decisão, é um jogador de jogo difícil e também é um dos grandes responsáveis por essa arrancada do Palmeiras aí rumo a essa liderança, né? Rafael Veiga que, se eu não me engano, nas últimas partidas marcou 8 gols. Então, realmente é uma marca impressionante. Vem mostrando ser um jogador importantíssimo para o Palmeiras e vem se recuperando, né? Ele passou por uma má fase durante o ano, porém, ao que tudo indica, já está recuperado, né? Realmente já retomou seu futebol, né? O futebol que a gente estava acostumado a ver ele jogando, e agora novamente ele está sendo bastante decisivo para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que, na minha opinião, correu riscos demais, né? Após o primeiro gol, o Palmeiras poderia ter tentado realmente fazer um segundo gol e ter sacramentado essa vitória de uma vez por todas para não correr risco, né? Muito embora o Palmeiras fosse bastante superior no que se trata tanto de elenco, quanto de esquema tático, quanto de alternativas. Realmente o Palmeiras é bem superior, não à toa o Atlético Goianiense está na situação que está, né? Está rebaixado. Porém, o Palmeiras deixou muito para aleatoriedade, né? O Palmeiras poderia ter tomado um gol aí numa bola parada, numa bola desviada, ou uma jogada aérea. Então, foi uma estratégia extremamente perigosa do Abel. O Palmeiras estava com bastante dificuldade, houve momentos durante a partida que o Palmeiras estava com dificuldade de sair, né? Especialmente no segundo tempo, que eu vi o Palmeiras com bastante dificuldade nessa saída de bola. O Palmeiras parecia que não conseguia tirar a bola do seu campo de defesa. O Felipe Anderson mesmo, ele estava tentando fazer algumas jogadas e parecia que ele não conseguia dar continuidade. O Palmeiras, no geral, também eu achei que recuou excessivamente, poderia ter mantido um pouco o time um pouco mais no ataque, assim, para não correr tantos riscos defensivos, né? Poderia tentar prender a bola mais no campo de ataque para que o Atlético Goianiense não tivesse maneiras de atacar o Palmeiras e assim o Palmeiras ter conseguido levar de forma mais tranquila, né? Um jogo que a gente esperava que seria um jogo relativamente tranquilo, né? Dadas as posições das duas equipes na tabela, porém houve bem mais emoção do que a gente imaginava e, na minha visão, bem mais emoção do que era necessário. O Palmeiras poderia ter ganho de forma mais tranquila, poderia já ter se garantido e até poder poupar os jogadores de forma um pouco antecipada, né? Porque se o Palmeiras abre uma diferença boa nesse jogo, né? O Palmeiras poderia poupar, porque todos nós sabemos que a decisão vai acontecer na terça-feira contra o Botafogo, né? Na minha visão e na visão de praticamente todo mundo, quem vencer esse jogo vai se sagrar o campeão brasileiro de 2024. Então, o Palmeiras tem que estar preparado e com força total para esse jogo.
E é inacreditável como o Botafogo tenha um psicológico fraco, né? Um psicológico que realmente se abala por qualquer questão. O Botafogo realmente é muito complicado essa questão psicológica para o Botafogo. Parece que o Botafogo vai se perdendo ao longo do campeonato, nesses momentos decisivos, parece que não consegue se encontrar, não consegue ter os resultados, vai perdendo o equilíbrio emocional. Então, tá aí para acontecer a segunda vez consecutiva que o Botafogo dá uma entregada que ninguém esperava, né? O Botafogo que jogou durante muito tempo aí, é o melhor futebol do Brasil, na minha opinião, disparado. Tem jogadores muito bons. Para mim, é o melhor time em questão de contratações nessa janela desse ano. Nessa janela de transferência, foi a equipe que melhor soube se reforçar. Porém, nesse momento, falta aquela questão psicológica, né? Aquela questão de você já estar acostumado com títulos, estar acostumado a decidir campeonatos, e parece que isso pesa muito no psicológico do Botafogo e o Botafogo não consegue se sair bem. Nesse momento, a situação do campeonato é a seguinte, né? Nós temos o Palmeiras em primeiro lugar com 70 pontos, o Botafogo tem os mesmos 70 pontos, só que no critério de desempate, que é a questão das vitórias, o Palmeiras possui 21 vitórias e o Botafogo possui 20. Então, na próxima terça, ocorrerá no Allianz Parque o jogo que é o confronto direto, provavelmente a final, né? A gente sabe que em campeonatos de pontos corridos não existe final, porém, essa é uma final extraoficial, digamos assim, né? Porque praticamente quem ganhar esse jogo vai se sagrar campeão. Dificilmente vai sair disso, né? Porque o Palmeiras, se ganhar, realmente acaba com o psicológico do Botafogo, e eu diria até o psicológico para a disputa da final da Libertadores. E se o Botafogo ganhar, ele retoma toda essa confiança e provavelmente deve ser o campeão brasileiro. Então, na minha opinião, essa aí é a última, uma das grandes partidas aí dos últimos tempos aí para o Palmeiras, e creio que o Palmeiras tem que entrar com concentração total e com força total, e não pode entrar como entrou hoje, porque muito embora conseguiu a vitória, o que é o principal e o mais importante, mas o nível de futebol deixou bastante a desejar. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que, que você achou desse jogo? O que você achou da retomada da liderança do Palmeiras, né? A primeira vez no campeonato que o Palmeiras é líder, e pode ser que já se sagre campeão aí, principalmente se vencer o Botafogo. Se vencer o Botafogo, você vai precisar de mais uma vitória nos próximos 2 jogos e será o campeão. Agora eu quero saber um pouco da sua opinião nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.